O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs por meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados são os que creem sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Roberto, Diácono Ricardo, os noviços, irmãos e irmãs, estamos no 8º dia da Páscoa. Preparamos os nossos corações pela Quaresma, todas estas semanas de meditação da Palavra de Deus, abstinência, jejum, mais oração, mais penitência, mais caridade. Depois, a Semana Santa, celebramos o Sacro Tríduo Pascal e, com alegria, entoamos o Aleluia.
já estamos no 8º dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E a vitória de Cristo também é a nossa vitória. Essa é a nossa fé. Por isso, na segunda leitura, a carta de São Pedro, ele diz, né, sem ver Jesus o amais e ainda sem o ver, acreditais nele, tendes firme esta fé. São Pedro escreve a sua carta para aqueles que foram batizados, para que sejam perseverantes na fé, para que não desanimem. Ele mesmo diz na sua carta, conforme acabamos de ouvir, vamos passar por provações, vamos passar por dificuldades. E até parece que São Pedro escreveu esta carta no início deste ano, quando começava esse flagelo do coronavírus, do Covid-19. Palavras tão atuais do apóstolo, do príncipe dos apóstolos. Porque a palavra de Deus, ela é sempre atual em nossas vidas. E nós cremos e vamos em frente sem desanimar, conforme a primeira leitura disse nos Atos dos Apóstolos, que os fiéis perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na fração do pão, na Santa Missa, na Eucaristia, na palavra dos apóstolos, na oração, na comunhão. São os elementos essenciais da nossa vida cristã. A vida de oração, a nossa comunhão, a perseverança na doutrina dos apóstolos, naquilo que nos diz o Santo Padre, naquilo que nos dizem os nossos bispos, e nos sacramentos, na Eucaristia, na confissão, conforme ouvimos no Evangelho. Jesus entrou, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E nós, membros da Igreja de Jesus, perseveramos, apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar de todas as coisas, de todas as palavras, de todas as ideologias, apesar de toda uma confusão que se estabelece em nossa sociedade, não só por conta do flagelo do coronavírus, mas já de um certo tempo, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um terceiro fala uma terceira coisa, e as pessoas se veem perdidas. Ora, por que muitas pessoas estão perdidas? A primeira leitura responde: porque elas não perseveram na oração, porque elas não permanecem firmes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nos sacramentos, na obediência da fé. Conforme São Paulo, ou melhor, São Pedro, corrobora na segunda leitura que nós já ouvimos. Porque o Senhor derrama sobre nós a sua eterna misericórdia. Essa é a nossa fé. Por isso a gente vai firmes. O próprio Salmo 90 já nos dizia, já há tantos anos atrás: caem 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e nós vamos em frente. E nós vamos em frente confiando na palavra do Senhor. É claro, quando a gente começa a vida de fé, quando a gente está no início, é claro que tem muitas novidades, a gente se alegra com tanta coisa, uma pregação, um livro que a gente acaba de meditar, de refletir, uma música, uma canção, um hino, um louvor que nós escutamos, que vai mexendo conosco, e a gente vai se encantando, é claro, isso é natural da fé. Mas o tempo vai passando
Assim como a gente pode fazer a analogia, a comparação de um matrimônio. Aqueles que estão juntos há muitos anos. É claro que eles não se comportam como no início do relacionamento. Por quê? Porque amadureceram. Porque aquela paixão, de paixão em paixão, ela foi se transformando em amor. E é próprio do amor a maturidade, é próprio do amor a estabilidade, é próprio do amor a serenidade. O amor não é louco como a paixão, mas é sereno, é estável, nos dá segurança, nos dá perseverança. Assim também a nossa fé. Por isso nós dissemos no início da Santa Missa que o segundo domingo da Páscoa é o domingo in albis. O que é que significa isso? Na vigília pascal, depois de uma longa preparação, os catecúmenos foram batizados. Receberam a Eucaristia, foram crismados e se tornaram neófitos. Quer dizer, se tornaram novos cristãos. E eles receberam na noite santa uma veste branca. E o bispo, hoje não só o bispo, também os sacerdotes, disseram àqueles que receberam os sacramentos da iniciação cristã: recebei a veste branca e esforçai-vos para manter essa veste branca. Por isso, desde a vigília pascal, eles se trajaram de branco e no dia de hoje eles retornavam para a igreja e colocavam nos pés do altar, nos pés do bispo, a sua veste branca e recebiam as vestes que eles trouxeram na vigília pascal. Elas ficaram guardadas. Eles desceram as águas do batismo. Eles desceram. Por isso, a gente vai em algumas igrejas, no batistério tem 7 degraus para serem descidos. São os 7 pecados. É a vida do ser humano, do homem e da mulher velhos que ficaram para trás. Eles desceram e nas águas do batismo eles foram mergulhados, eles foram sepultados. A própria palavra batismo significa isso: descer as águas, mergulhar nas águas, serem sepultados nas águas. Mas para ressurgirem com Cristo para uma vida renovada, uma vida espiritual renovada. Aquele homem, aquela mulher velhos morreram, por isso os antigos diziam 7 palmos. Esses 7 palmos é justamente essa lembrança desses 7 pecados, dessa vida velha que nós renunciamos, que nós com Cristo deixamos para trás. E depois que saíram das águas assim santificadas, receberam as vestes brancas, eles tiraram aquelas vestes, como símbolo de deixar a vida velha para trás, e receberam a túnica branca, a veste branca, como símbolo do Cristo ressuscitado, símbolo do cristão que assume uma vida nova em Cristo pela fé. Receberam do bispo, então, depois do sacramento, essa veste branca. Subiram os outros 7 degraus, que são os dons do Espírito Santo, que ali eles receberam pelo sacramento da confirmação. E o bispo disse a eles: esforçai-vos, porque a vida cristã, nós ouvimos no domingo passado, na segunda leitura do domingo de Páscoa, da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Fostes batizados com Cristo, por isso esforçai-vos para buscar as coisas do alto. Ora, nós sabemos que esta vida na terra é uma vida de padecimento, sim, é uma vida de sofrimento, sim. Nenhum cristão está na igreja enganado. Eu não sabia. Ninguém me disse nada. Como não sabia? Como ninguém disse nada? Se a palavra de Deus, se a catequese que nós recebemos nos orientou de perseverar na fé.
Por isso as leituras vão nos ajudando, vão nos orientando. Por isso eu não entendo quando uma pessoa diz assim, muitas pessoas dizem, eu fui na igreja hoje, mas eu saí pior do que eu estava. Eu entrei e não entendi nada, não ouvi nada. Claro que não entendeu nada, claro que não ouviu nada, porque as preocupações do mundo, porque as dificuldades são maiores na vida de muitas pessoas do que a nossa fé. Por isso nós nos colocamos todos os domingos na presença de Deus com humildade. Por isso nós entendemos o evangelho de hoje, que começou o evangelho na semana passada. Ao anoitecer do primeiro dia da semana, do domingo passado, estando fechadas por medos dos judeus as portas. Olha o Covid aí aparecendo já lá com os apóstolos. No domingo de Páscoa, as portas estavam fechadas. Esse refrão que hoje se diz, fique em casa, lá no Evangelho já estava, fique em casa. Eles estavam em casa com as portas fechadas. Era o Covid da falta de fé. Hoje é o Covid é o corona, eu já misturo corona com Covid, mas você entende, né? Hoje é essa doença satânica, macabra, mas que não vai derrubar-nos a nossa fé. Alguns vão tombar, é verdade, mas desde o início da fé cristã, quantos não tombaram? E vamos continuar tombando, mas vamos continuar levantando, porque sabemos em quem colocamos a nossa esperança. Então eles estavam lá com as portas fechadas. O Senhor entrou. Pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Eles se alegraram por verem o Senhor, mas estavam assim, será que é, não é, como é que é, quem é? E agora? Por isso Jesus mostra as mãos e o lado aberto. Seu coração aberto, Jesus sopra sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. E eles ficaram felizes, mas Tomé não estava. Aí falaram para Tomé, nós vimos o Senhor. Eu preciso ver. O pessoal tem um ditado que fala, né? É igual São Tomé, precisa ver para crer. Mas esse ditado está incompleto, porque São Tomé, além de precisar ver, ele precisou tocar, porque Jesus falou, toca aqui, veja e toque, seu cabeça de... Sei lá de que é a cabeça do Tomé. Seu cabeça de Tomé, seu incrédulo. E quantas pessoas não são assim também? Precisam tocar, precisam ver, não basta ouvir, não basta ter acolhido pela fé. Por isso, 8 dias depois, é o dia de hoje, estando fechadas as portas, como as nossas portas também estão fechadas. Mas pode ser que as portas físicas estão fechadas, mas o Senhor continua entrando, Ele entra pela fé. As portas podem estar fechadas, mas o costado de Jesus está aberto, o seu peito está aberto. Por isso também hoje é o domingo da misericórdia. Ele que está ressuscitado, Ele que está vivo, Ele que ressuscitou e venceu a morte, abre o seu coração e do seu coração aberto, Ele derrama sobre toda a igreja, sobre todos nós, a sua misericórdia, para que a gente continue em frente, para que a gente não desanime, para que a gente continue. Cristo está conosco, a graça de Deus nunca nos será negada, a graça de Deus não nos vai faltar. Por isso, estejamos nós em casa ou aqueles que precisam sair pela necessidade. Saibamos que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus jamais irá faltar, jamais nos irá faltar. A sua misericórdia nos é dada nesse domingo de uma maneira muito especial, para que a gente continue, porque nós estamos ancorados na fé. E Cristo ressuscitado, que nos impulsiona, está e estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos em frente, sem desanimar,
Ele está conosco. Amém.